Com o polígono já organizado, a gente tem que agora separar ou fazer uma linha de corte com outro polígono para depois fazer a avaliação. Então, porque a mancha observada era bem maior do que a mancha de estudo. Então, uma ideia de fazer isso é simplesmente fazer um corte conforme o que o rende gerou de área inicialmente. Então, a gente vai trabalhar apenas com esse aqui, que vai servir de apoio para fazer um shape que vai servir de corte. Para criar um shape, tem que entrar em Arquicatalog ou só Catalog, procurar a pasta que está conectada, folder connected. Então, a gente está trabalhando com a pasta shape dias 16/3. Na pasta, clicar com o botão direito e dar um new. Em new e até shapefile. No caso aqui a gente vai fazer um shape para fazer o corte, então ele pode chamar o shape de corte mesmo. Note que nomes curtos, sem acentuação e espaço, e letras maiúsculas. O arquivo vai ser do tipo polígono. E o sistema de coordenadas, como a gente já a mancha 13 já tem sistema de coordenadas, então a gente vai selecionar ou importar. Então eu vou fazer pela parte de importar. E ele já até abriu a pasta de interesse. Eu fui até a pasta dos arquivos que eu estou trabalhando, que é a mancha 13. Então eu seleciono ela e dou um add. Ele vai resgatar para mim qual o sistema de coordenadas que ele está trabalhando naquele arquivo e trazer para mim. Então é o que eu me interesso também, que o sistema é o mesmo. Dou um aplicar, um OK e mais um OK. E aí o arquivo já foi criado, já é adicionado automaticamente na tabela de conteúdos, só que não existe nada nele ainda, está vazio. E agora então eu vou em edição, Start, Edit, e vou trabalhar com o polígono corte. Dou um OK. Ele vai reclamar por causa do meu data frame que não está em sistema de coordenadas. Mas por enquanto isso não vai ser problema. Então continue. Ele deveria ter trazido para mim o shape de corte, mas não trouxe. Então eu tenho que inserir. Então organiza templates, seleciona aqui o botão. E aí o corte, o polígono corte, pode ver que não aparece. Vou então novo template, deixo ele habilitado e dou um finish. E ele já vai aparecer e consequentemente aqui embaixo também. Agora eu vou criar um polígono do tamanho dessa área para mim fazer depois o corte com o outro arquivo. Eu vou usar o segmento string, ou segmento de linha, mais fácil de falar, para fazer simplesmente um quadrado. Eu posso aproximar com o mouse ou a bolinha de rolagem e criar um ponto. O snap não vai funcionar porque aqui é um arquivo do tipo raster de imagem, então ele não vai puxar. Então quanto mais melhor vai ser para mim o ponto. Eu posso também, nesse momento, tanto faz começar por um lado ou por outro, mas se eu selecionar para a esquerda, para a direita apertar o botão direito do mouse, ele me dá a direção que eu quiser, a opção direção. E aí eu posso botar a opção 0 graus, e aí eu posso mexer o mouse para cima que ele não vai adiantar. Ele só vai deixar mexer no comprimento. E aí eu vou aqui no final do raster e selecionar o ponto final. Volto o zoom. E faço o botão direito Direction.
Eu digitei 0, ele ficou lá, né? Na verdade não é 0, tem que ser, se não me engano, 270. Isso. Vou até o final. E agora, mais uma vez, 180. E fecho meu polígono. Aqui eu estou fazendo a gravação, então não posso apertar F2, senão vai dar problema no gravador. Então eu vou com o botão direito do mouse e dou um Finish Track. E aí ele fecha meu polígono e acaba de criar meu polígono. Note que agora eu tenho um polígono. Eu posso dar um stop, ele já vai reclamar se eu quero salvar, eu digo que sim. Eu tenho meu polígono de corte criado. Com o polígono de corte criado, agora eu vou fazer o corte com a mancha de 13 metros, que depois eu vou selecionar minha área de estudo e fazer a avaliação. Aqui em Geoprocessing, função clip, que nada mais é, ele tem uma grande área, eu tenho um arquivo de estabelecimento de corte e vai depois cortar o de área de interesse. Input e filters é a mancha, é o arquivo grande. O clip é o arquivo que vai fazer o corte e ele vai salvar. Aqui eu posso botar lá no arquivo de saída já no lugarzinho correto. Então eu vou botar mancha 13 clip. Sem tolerâncias, né? E ele já fez o corte. E agora eu tenho as duas manchas na mesma área de estudo.